Bom dia, quinto ano. Vamos lá para as nossas atividades de hoje? Então, hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, já estamos quase no fim de setembro, Tem passado muito rápido. E nossas atividades de hoje são essas que estão aqui. Língua portuguesa, aprender sempre, volume 3, tá? Prestem atenção que nós estamos indo agora para o volume 3 já. Sequência didática 1, aula 1, páginas 3, 4 e 5. Matemática, nós vamos voltar na atividade de hoje lá para o livro EMAI, tá? Que vocês têm aí em casa com vocês. É aquele livro que é 2 em 1, é o aprender sem, como a gente está falando muito do aprender sempre, eu confundi. É o ler, escrever e EMAI. É aquele livro que vocês receberam logo no início da pandemia, do isolamento. Então, nós vamos lá para o livro EMAI, atividades 9.4 e 9.5 nas páginas 66 e 67, tá? Então, o volume 3, a primeira atividade do volume 3 de língua portuguesa do Aprender Sempre, vai trazer para a gente o gênero piada. A piada na sala de aula. Então, antes da gente começar, vamos lá, rapidinho, assistir o vídeo que eu trouxe para vocês que explica o que é a piada. A nossa aula de língua portuguesa, que fala de piadas, anedotas e cartoons. Rir é o melhor remédio. Primeiramente, pense e reflita em quais situações você costuma rir. Você gosta de piadas? Preferem rir ou contá-las? Eu, particularmente, prefiro rir, já que não sou tão boa assim em piadas. Então, vamos lá para a nossa aula. Anedota. Tia, o que é uma anedota? Anedota é um relato breve, presta atenção, breve, de um fato curioso ou divertido, podendo se basear em fatos reais ou não. Exemplo: dois amigos desempregados conversavam. Um diz: gostaria de ser pobre um dia. Um dia? Como assim? Pergunta o outro intrigado. Explica o primeiro: é que todos os dias é muito ruim. Muito bem, vamos lá para a nossa próxima parte. Piada. Piada é um texto narrativo curto, em sua maioria das vezes, de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos e gargalhada em quem ouve ou lê. Vamos lá para a nossa piada. Duas formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual é o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota. Formiga. Gente, vamos prestar atenção aqui que a anedota, ela é um gênero textual que ela pode ser oral. O que é oral? Falada. Pode ser oral e escrita por um texto. A piada também, ela pode ser contada oralmente e também ela pode ser escrita como uma piada. Sendo assim, vamos lá falar de cartoon. O que é cartoon? O cartoon representa uma anedota gráfica. Escreve aí, anedota gráfica, marca na tua cabeça. Aliado linguagens verbal e não verbal. Geralmente, ela aborda situações universais e atemporais, ou seja, aquelas que podem acontecer em qualquer tempo ou lugar, com vistas a promover uma sátira ou comportamentos humanos. Observe. Tá olhando o que, mano? Avião? Não, o preço do combustível. Olha essa crítica social aí, gente. Nessa nosso cartoon mostra que o que ele está vendo lá em cima, o que geralmente nós vemos lá em cima, são aviões. Mas o que ele está vendo é o preço da gasolina, que está altíssimo. Gente, eu vou falar só uma coisinha para vocês.
tanto no cartoon, quanto na piada, tanto quanto na anedota, é importante nós visualizarmos uma coisa muito importante. Nelas está presente, não é exclusivo, mas está muito presente o uso da linguagem coloquial. Tia, o que é coloquial? Coloquial aquela linguagem que nós usamos no dia a dia, aquela gíria, assim, mano, égua, caramba, aquela gíria, nada muito formal, diferente da linguagem formal, que nós utilizamos como, por exemplo, pois não, senhorita, muito obrigada, senhora, aquela linguagem mais formal, mais polida. Então, uma característica disso, do cartoon, da piada e da anedota, é a linguagem coloquial, ok, crianças? Espero que vocês tenham entendido, isso aí é muito importante. E eu quero dizer só mais uma coisinha, que nós devemos tomar cuidado com as piadas de mau gosto. O que são piadas de mau gosto? São aquelas piadas que machucam o sentimento dos amigos, das pessoas, não só que nós conhecemos, mas sim uma etnia, uma raça, uma comunidade e pessoas que estão ao nosso redor, porque essas piadas elas podem machucar e elas podem ser feitas através de bullying. Vocês estão vacinadinhos com bullying, hein? Então, gente, essa foi a nossa aula. Fotinha de vocês porque vocês são lindos. Estou morrendo de saudade. Espero que nós venhamos a nos encontrar logo. Beijos e tchau! Então, retomando aqui nossa aula, a primeira atividade propõe uma roda de conversa. Infelizmente, como permanece o isolamento social, as aulas só vão retornar em 2021, conforme já foi decretado, a gente precisa desconsiderar onde fala roda de conversa, em duplas, em grupos, tá bom? Cada aluno está fazendo na sua casa. Pode até ser que tenha o auxílio do irmão, de um primo, de uma irmã, de um parente, um tio, mãe, pai, tá? Ou às vezes faz videochamada para algum colega, pode fazer dessa maneira, tá bom? Mas a roda de conversa que nós faríamos lá na sala de aula, todos juntos, infelizmente nesse momento não tem como a gente fazer. Então, o que era para a gente conversar nessa roda de conversa? Aqui tem um passarinho, né? Um pintinho aqui, uma plaquinha. Vocês receberam essa atividade, vocês têm aí também. Alguém sabe como se chama o texto que acabou de ser narrado? Então, vocês viram no vídeo exemplos sobre a piada, um texto curtinho, né? Faz a gente rir. Então, vocês sabem o que é uma piada? Antes de ver o vídeo, vocês já sabiam o que é piada? Vocês costumam ouvir ou contar piadas? Onde e quando? As piadas que vocês conhecem falam sobre o quê? Em que situações esse gênero é mais empregado? Será que podemos contar uma piada em qualquer situação de comunicação? Qual foi a temática da piada que, no caso aqui, no nosso caso, que vocês viram lá no vídeo? O que costuma ser tema de uma piada? Piada é um gênero interessante de ser estudado? Por quê? Então essas perguntinhas são para vocês refletirem, tá? Não precisa responder, nós iríamos responder juntos, cada um ia falar sua opinião oralmente na nossa roda de conversa. Mas como não tem como fazer isso nesse momento, né? Agora até o fim do ano, não tem como a gente fazer roda, agrupamento, tá junto na sala de aula. Então, cada um vai refletir a respeito de todas essas perguntas aqui, tá? Podem conversar com o pai, com a mãe, com a família. Então, na página 4, tá? Vejam, ó, eu já expliquei para vocês, a página ela fica bem pequenininha aqui. Ou ela aparece aqui nesse cantinho, ou ela aparece aqui, tá? Vai alternando. Não, em alguma página ela vem aqui, na página seguinte ela vem aqui e assim por diante, tá? Então a página é um número que fica bem pequenininho aqui. 2.
Discuta com a turma, não tem como, né? Os conhecimentos que já possuíam sobre piadas. Então, aqui nesses quadros, vocês vão registrar a resposta daquelas perguntinhas. Eu falei que não precisava responder nesse primeiro momento aqui, porque aqui seria uma introdução na nossa roda de conversa sobre esse gênero piada. Mas aqui nessa tabelinha, sim, depois de vocês refletirem, trocarem uma ideia com os pais, né, com os parentes, familiares, vocês vão registrar aqui, é pessoal. O que é pessoal? Uma coisa que cada um terá a sua resposta, tá? Alguns pode ser que já conheciam, outros não. De quem você ouve, por exemplo? Cada um vai ouvir de alguém. Pode ser que escute do vô, pode ser que escute da irmã, do irmão, do primo. Então, a resposta é pessoal. Cada um vai responder de acordo com a sua realidade, tá? Então, aqui, o que você sabe sobre piada? Perguntas. O que é uma piada? Tá certo que vocês já viram o vídeo, né? O certo seria responder antes de assistir ao vídeo, para saber qual é o conhecimento prévio que cada um tem sobre a piada. Mas, como já passei o vídeo para vocês, tudo bem, podem responder o que vocês aprenderam, tá? Você costuma ouvir ou contar piadas? São todas aquelas perguntinhas que eu li, tá? Que tá aqui nessa plaquinha desse bichinho, tá bom? Então, aqui cada um vai colocar as suas respostas nesse quadro aqui. 3, para casa. Vocês já estão em casa, né? Pesquise uma piada para que conte para a turma na aula seguinte. No caso, não tem como a gente contar para a turma, até pode ser na nossa aula online, tá bom? Quem quiser contar, fica aí uma sugestão. Mas vocês vão registrar aqui, tá bom? Então, cada um de vocês vai pesquisar uma piada. Nessa pesquisa, vocês precisam indicar o site que vocês encontraram a piada, indicar a data que vocês estão acessando essa piada e vocês vão escrever aqui, tá bom? A fonte, ou seja, onde vocês foram, onde vocês buscaram essa piada, qual foi a pesquisa, qual foi o site, qual é o endereço do site, que data que foi acessado por vocês e a piada que vocês escreverão aqui, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje. Já começamos o volume 3 do Aprender Sempre, atividade de língua portuguesa. Agora vamos para a de matemática. Então, matemática, faltaram algumas páginas do livro, do EMAI, tá? Nós fizemos já a maioria, fizemos quase o livro todo, mas uma página ou outra ficou faltando, então a gente vai aí finalizando, tá? Então, é a atividade 9.4, página 66 do EMAI. Nas cartelas abaixo, há frações equivalentes. Pinte da mesma cor as cartelas que registram frações equivalentes. Então, as tabelas que indicam frações equivalentes serão pintadas da mesma cor. Você pode usar os discos ou as tiras para realizar a sua tarefa. Então, toda fração que for equivalente será pintada da mesma cor, para indicar que ela é equivalente a tais frações. Aquelas frações são equivalentes. Então, para isso, vamos a um outro vídeo agora de matemática sobre frações. Como se chamam os números que se escrevem como meios? Chamam-se frações. Por que são dois números, um em cima e outro embaixo? Porque as frações têm um número em cima chamado numerador e outro embaixo chamado denominador, que me indica a quantidade de partes em que eu posso dividir um número inteiro. Também poderíamos continuar partindo os meios? É claro, durante o recreio, uma aluna teve uma dúvida e seria bom que entre todos nós pudéssemos dar uma resposta. Ela repartiu os bombons entre amigas e quando terminou, percebeu que sobraram. E o que é que vocês teriam feito? Suponhamos que ela quisesse repartir 6 bombons entre 4 amigas. Como divide os que sobram? Ela dá um bombom para cada uma. Sobram 2. Sobram 2, porque 6 dividido 4
dá 1 e restam 2. Agora, pensem o que podemos fazer com esses 2 bombons. Divido pela metade e posso continuar repartindo os bombons. Quer dizer que cada uma vai ter mais de um bombom, Mati? Eu acho que cada criança vai ficar com um bombom e meio. Como vocês escreveriam a quantidade de bombons que corresponde a cada uma? Eu sei. Um bombom inteiro e meio mais. Se eu somar 4 meios bombons, vou ter 2 bombons inteiros. Quer dizer que com 4 vezes 1/4 eu formo outro bombom. Eu não sabia. Isso mesmo. Mas lembrem-se que para repartir as partes, estas têm que ser sempre iguais. Oi, pai, o que você está fazendo? Estou organizando os discos de música e percebi que do total, que são 20, a metade são de bossa nova. E o resto? Tenho 5 de samba e outro tanto de jazz. Pai, vamos converter os números em frações? Vamos ver quanto você aprendeu na escola durante a semana. Você disse que tem 20 e que a metade deles são de bossa nova. Isso quer dizer que são 10 de bossa nova. Mais 5 de samba e o resto de jazz. É fácil. Os discos de bossa nova são a metade. Os de samba são 1/4. E o outro quarto é de jazz. Perfeito, Luciano. Meus parabéns, porque você pode resolver as frações muito rápido e bem. Dá para perceber que você gostou muito desse tema. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações equivalentes. Estão preparados? Então, vamos lá! Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, será que 1/2, 2/4 e 8/16 são equivalentes? Ou seja, será que elas representam a mesma quantidade? Vamos representá-las em figuras. Perceberam que todas as partes coloridas têm exatamente o mesmo tamanho? A única diferença é que as frações foram divididas em quantidades diferentes. É como você ganhar uma barra de chocolate e seu amigo outra barra do mesmo tamanho. Só que vocês dividem o chocolate em partes diferentes. Os dois comeram a metade do chocolate. Só que como dividiram a barra em partes diferentes, as frações são representadas com números diferentes, mesmo os dois tendo consumido a mesma quantidade. Como saber se as frações são equivalentes? Além de desenhar, você pode multiplicar o denominador de uma fração pelo numerador da outra. Se os resultados forem os mesmos, as frações são equivalentes. Por exemplo, 2/4 e 4/8 são equivalentes? É só fazer 4 vezes 4, 16. 8 vezes 2, 16. Perceberam que os resultados das multiplicações são exatamente iguais? Isso mostra que as frações são equivalentes. Se os resultados ficassem diferentes, essas frações não seriam equivalentes. Como obter frações equivalentes? Bom, se você vai fazer uma atividade que te pede frações equivalentes, você pode multiplicar ou dividir o numerador ou denominador pelo mesmo número. Por exemplo, preciso de 3 frações equivalentes a 1/2. É só multiplicar essa fração por um número qualquer. Vou multiplicar por 2. Lembrando que você tem que multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Já tenho uma fração equivalente. Vou criar outra a partir dessa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora eu vou criar mais uma. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Repararam nos desenhos que as frações que foram criadas são equivalentes? Ou seja, têm o mesmo tamanho. Então, sempre quando multiplicar a fração por um número, você estará criando uma fração equivalente. Você também pode criar frações equivalentes dividindo. Por exemplo, 24/30. Pense em um número que dá para dividir esses dois números sem que sobre nada na divisão.
Sempre quando o numerador e o denominador forem par, você pode dividi-los por 2, pois qualquer número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Então, 24 dividido por 2 é 12. 30 dividido por 2, 15. Já temos uma fração equivalente. Agora eu vou criar outra. 12 quinzeavos. Você precisa pensar novamente em um número que dá para dividir esses dois números ao mesmo tempo. 12 dá para dividir por 2 sem sobrar nenhum número? 12 dividido por 2, 6. Mas eu não consigo dividir o número 15 por 2 sem que sobre o número, pois 15 é ímpar. Bom, 15 dá para dividir por 5, mas não dá para dividir por 12. Então, qual número dá para dividir os dois ao mesmo tempo sem que sobre número? Será que dá por 3? Vamos ver? 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Agora obtivemos uma nova fração por meio da divisão. Será que dá para continuar essa divisão? Eu sei que 4 dá para dividir por 2, mas por 5 não. Então fica impossível continuar a dividir essa fração. E quando isso acontece, chamamos de fração irredutível, que é quando não há nenhum outro número além de 1 que seja divisor tanto do numerador quanto do denominador. Lembrando que não faz sentido dividir uma fração pelo número 1, porque você obteria resultados iguais. Como resolver uma questão como esta? Primeiro, você precisa descobrir como essa fração equivalente foi adquirida, se por meio da multiplicação ou da divisão. Como esse número que aparece aqui é maior, então eu sei que foi por meio da multiplicação. Para descobrir, eu posso seguir dois raciocínios. Que número que vezes 8 é igual a 16? Ou qual seria o resultado se eu dividisse o 16 pelo 8? A resposta para essas duas perguntas é 2, porque 16 dividido por 8 é 2, e 2 vezes 8 é 16. Se eu multipliquei o numerador por 2, devo multiplicar o denominador por 2 também. Assim, terei o resultado do número oculto, que é 24, pois 12 vezes 2, 24. E nessa outra fração equivalente, qual é o número que está em oculto? Como a pista que aparece é menor que a fração inicial, percebo que aqui foi utilizada uma divisão para criar essa fração equivalente. Para descobrir por qual número essa fração foi dividida, posso usar a multiplicação ou a divisão, como no primeiro exemplo. Bom, eu sei que 4 vezes 8 é 32, e 32 dividido por 4 é 8. Então, para obter uma fração equivalente através da divisão, foi utilizado o número 8. Por isso, devo dividir também o numerador pelo número 8, e assim encontrarei o número que está em oculto. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Agora que vocês puderam relembrar, né, o que são as frações, sempre é bom a gente relembrar os conteúdos, né? Vamos então ao exercício. Vocês vão pintar da mesma cor as frações que estão aqui, que são equivalentes, tá? Quando terminar, confira o que fez com o colega. Até dá para fazer isso, se vocês quiserem fazer uma videochamada para algum colega, se quiser, se tiver algum grupo, quiser discutir essa questão lá no grupo de vocês, ou quiser conferir com o pai, com a mãe, né, com a avó, com os familiares. B, escolha um grupo de cartelas que você pintou da mesma cor e, usando a calculadora, divida o numerador pelo denominador e comente o que aconteceu. Então, vocês vão escolher um grupo de cartelas, todo aquele grupo escolhido que foi pintado da mesma cor, vocês vão dividir. Por exemplo, aqui vocês pintaram, vamos dar um exemplo, tá? Não é o que... É só um exemplo. Não sei se eu estou dando um exemplo correspondente ao que é para fazer. Vamos supor que vocês pintaram a cartela aqui, ó. Aqui pintaram de verde, aqui também é verde, aqui é verde.
vocês vão dividir todos esses numeradores pelos denominadores, usando a calculadora. E aí vocês vão comentar aqui o que aconteceu, tá? Então, toda fração que for equivalente, ela será pintada da mesma cor aqui nessa cartelinha, tá? E depois fica a critério de vocês escolher um grupo de cartelas que vocês pintaram da mesma cor, fazer essa divisão do numerador pelo denominador e comentar aqui, explicar o que vocês observaram, tá? Atividade 9.5 é uma atividade sobre tabela. Na classe de Marcos, essa é a página 67. Na classe de Marcos foi feita uma votação sobre os times preferidos. Todos os estudantes votaram. Veja o resultado. Então, a tabela está organizada dessa forma aqui. Times preferidos, quais são os times e o número de alunos. 2. De acordo com esses resultados, complete as afirmações. Então, nessa classe, tantos dos 35 estudantes são corintianos, ou seja, 8/35 são corintianos. Como sabe que são 35? Porque aqui no caso, né? No caso aqui já está informando para vocês. E se vocês somarem aqui o resultado das votações, né? 8 votaram nesse time, 5 em outro, 4 em outro, 3 em outro, 6 em outro e 9 em outro, vocês vão chegar no total de alunos. Então, B, nessa classe, tantos estudantes são pontepretanos, ou seja, aí vocês vão colocar a fração correspondente. C, nessa classe, 6 dos 35 estudantes são... Aí tem que sempre ir analisando a tabela, ou seja, que fração que corresponde a esse total? A fração que vai vir abaixo, o denominador, vai ser o 35avos. Por quê? Porque a fração sempre vai representar uma parte do total. Qual é o total que vocês têm aqui? 35 alunos, tá? Então, vocês vão responder no 2, da letra A à letra D. 3. Se nessa classe for sorteado o ingresso para um jogo de futebol, é mais provável que o ganhador seja torcedor de que time? Por quê? Então, vocês vão observar, com base nos resultados aqui, com base na tabela, qual ganhador, né, tem mais probabilidade, né? Qual time aqui tem mais probabilidade de ganhar? Aí vocês têm que observar suas respostas aqui, a tabelinha, e aí, o torcedor de qual desses times aqui vai ter mais probabilidade de ganhar? E por quê? Tá? Então, essas são as atividades de hoje. Uma boa semana a todos, bons estudos, e qualquer dúvida, contem sempre comigo no que eu puder ajudar.